E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo aqui da semana da aprovação. Bom pessoal, para quem tá caindo de paraquedas, né, como eu sempre falo, volta lá e vê os vídeos anteriores se tu ainda não viu o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Porque eles são a base de tudo que a gente tá vendo até agora para te entender como que funciona o método que eu utilizei para sair do zero e alcançar a minha aprovação em apenas 6 meses de estudos. Então é o seguinte, no primeiro vídeo a gente viu o que não fazer durante os estudos e tudo mais. No segundo vídeo, a gente conversou sobre organização, planejamento, né? Eu te indiquei alguns materiais legais, né? Inclusive tem lá uma lista de conteúdos que eu elaborei especialmente para ti. E já no terceiro vídeo a gente viu um método para te estudar, né? Como que tu vai se comportar durante a tua sessão de estudos para te conseguir extrair um bom resultado daquele tempo que tu tá ali estudando, para te aprender a matéria de verdade. E agora, para deixar ainda mais completo esse pacote de método de estudos, a gente vai estar vendo como revisar com eficiência para te lembrar do conteúdo, para te chegar na prova com um conteúdo fresquinho na tua memória. Então a gente vai estar falando aqui sobre revisão, né? Como montar o teu material de revisão e como que tu pode utilizar esse teu material de revisão. Então assim, tem pessoas que não conseguem lembrar do conteúdo, né? Tem gente que fala que não consegue aprender, que não vê desempenho nos estudos, né? A pessoa até entende na hora o conteúdo, mas chega na hora de resolver a questão, né? Algum tempo depois, a pessoa não consegue, justamente porque ela não revisa, porque ela não sabe como elaborar um material de revisão e também não sabe como utilizar o material de revisão. Então assim, ou pode ser um dos dois, né? Ou pode ser as duas coisas juntas. Então assim, nesse vídeo eu vou estar te dando sacada que eu utilizei para conseguir, né, manter o material fresquinho, para conseguir manter toda a memória daquele assunto que eu estava estudando. Então, como eu já disse, até hoje eu ainda lembro de muita coisa, eu ainda tenho imagens do meu material de revisão na minha memória e por isso eu tenho segurança para resolver questões que, né, faz tempo que eu não vejo. Por exemplo, biologia. Biologia não é uma área que eu tenho estudado nos últimos anos, mas eu ainda assim lembro de muita coisa. Então, acho que a questão é, a revisão é a chave de tudo para te chegar no dia da prova e saber como responder os problemas. Mas a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o material de revisão, porque ele é muito importante, né? Não adianta tu saber revisar e não ter um bom material de revisão, é um material que não condiz com aquilo ali que tu precisa, tá? Então a primeira coisa é falar sobre como não fazer o teu material de revisão, né? O que tu precisa evitar enquanto tu vai formular todo o material de revisão. O material de revisão bom, ele não pode ser escrito todo ele, tá? Então, primeira coisa, se tu tem a mania de fazer resumos anotando um monte de coisa, né? Se tu costuma escrever várias frases no teu resumo, tu precisa parar com isso e precisa procurar outro meio, que é o que eu vou te dizer agora nesse vídeo, tá? Não tô querendo ser o bonzão aqui, eu tô só querendo te passar o que eu utilizei e o que funcionou de verdade, e eu já vou te explicar o porquê disso funcionar tão bem assim. Então, se tu tá escrevendo muito no teu resumo, se tu tá fazendo um material de revisão muito escrito, para com isso agora mesmo, tá? Outro erro que muita gente comete é fazer um material de revisão completamente digital, tá? Tem gente que vai lá e digita tudo porque pensa que vai ser mais rápido, mais eficiente, mas na verdade a pessoa está perdendo o tempo dela porque aquilo ali não é eficiente coisa alguma. O melhor jeito de fazer um material de revisão é fazer à mão, tá? Então não faz um material ali de revisão, né, no computador, a não ser que tu vai querer botar um monte de imagem, mas ainda assim a gente vai conversar melhor sobre isso. Então se tu tá copiando todo o assunto, né, se tu tá pegando a aula, tá copiando, fazendo um resumão daquilo, né, e tu tá pegando uma folha inteira de caderno para fazer o teu resumo, tem alguma coisa errada nesse processo, tá? E eu já vou te mostrar o porquê. Eu lembro quando eu tava estudando, o que eu fazia, né, na hora que eu ia resumir todo o material. Primeira coisa, eu fazia toda a leitura ali do material, fazia as anotações, pegava o que era mais importante e depois eu pegava lá uma página do meu caderno e anotava tudo, né? Então tinha um limite de uma folha, de uma página, né, só da frente de uma folha do meu caderno para pegar e passar todo aquele assunto do capítulo para aquela folha, tá? E era esse o jeito que eu utilizava para criar o meu material. E depois, para revisar aquele material, eu lia ele e ia meio que me contando ali o que estava lendo. Esse com certeza não foi o melhor método que eu utilizei para estudar. Esse foi um daqueles métodos que eu descartei, que eu joguei fora, porque eu vi que não estava me trazendo resultado algum. Eu sei que muita gente aqui gosta de ler os resumos que faço para revisar. Eu acho que essas pessoas não têm culpa nenhuma, porque na escola ninguém ensina a estudar, ninguém ensina a revisar, eles só nos ensinam a pegar o conteúdo e botar no caderno, tá? E o que a gente tende a fazer é comprimir aquele assunto em alguma coisa menor para depois estar relendo mais facilmente. Então assim, a gente não aprende a estudar e vocês não têm culpa se vocês fazem isso. Mas assim, depois desse vídeo não tem mais desculpa, tá? Vocês estão pegando uma sacada muito boa aqui de como revisar, como elaborar o material. Então, seguinte, a partir de agora, vamos começar a mudar o negócio e fazer um estudo mais eficiente para conquistar a vaga de vocês, combinado? Eu sei que tem muita gente que gosta de ler, reler resumo e tudo mais, mas esse é o jeito menos eficiente. Então, vou estar te mostrando a partir de agora qual o jeito eficiente para vocês estarem fazendo um material de qualidade, né, um material de revisão de qualidade, e para vocês também revisarem, né, utilizarem esse material
para conseguir chegar na hora da prova, chegar no Enem, no vestibular, com a matéria toda fresquinha na memória de vocês, né, para vocês arrebentarem com a prova. Então vamos nessa, né? A primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente tende a memorizar muito mais quando a gente tem contato com aquele conteúdo. E a questão do contato, ela não é somente um contato de ler ou de ouvir alguma coisa, é um contato visual. Mas claro, a gente precisa levar outras coisas em consideração além do contato visual, mas vamos pensar, vamos partir da premissa de que o contato visual é muito importante. Imagina o seguinte cenário, tá? Pinta aí na cabeça a imagem. Tu tá indo pra casa de um amigo teu pela primeira vez na tua vida, tá? Teu colega, tudo mais. Tu vai lá na casa do teu amigo, vai visitar, tu tá indo pela primeira vez, tu não sabe onde fica. Então esse teu amigo, ele te dá o endereço pra te chegar na casa dele. E daí tu bota lá no GPS, né? Tu bota no celular, como que faz pra chegar lá, e daí tu vai pela primeira vez na casa do teu amigo. Aí beleza, tu foi lá, tu sentiu certa dificuldade, porque assim, sem o GPS, obviamente, tu não chegaria lá tão fácil, né? Considerando que é um lugar que tu nunca foi antes, mas já na segunda vez que tu vai visitar esse teu amigo, tu vai lembrando de certos pontos ali que tu viu, né? Tu vai pegando algumas referências. Ah, eu passei tal mercado, daí eu dobrei à direita, daí depois eu fui reto. Tu vai meio que entendendo todo o visual do lugar que tu passou para te chegar na casa do teu amigo. Já pela terceira e quarta vez, muito provavelmente, talvez tu nem precise do GPS. Por quê? Tu vai lembrar de toda a imagem, de todo o trajeto que tu fez para chegar lá. O que acontece? O nosso cérebro, ele tende a pegar o visual das coisas como uma forma de atalho, tá? Então, assim, para vocês lembrarem do conteúdo, leve em consideração. Pinta na tua testa, assim, agora bem grande que eu vou te dizer. A nossa memória visual é um dos nossos maiores recursos para te lembrar do assunto que tu estudou. Mas além disso, claro, a gente não pode levar em consideração só a questão visual, porque como tu sabe, simplesmente ver uma coisa não resolve o problema. A gente precisa recrutar várias áreas do nosso cérebro para estar utilizando ele com o máximo de eficiência. E como que a gente faz isso? A gente utiliza, por exemplo, fala, a gente utiliza a questão motora, que é escrita. Então a gente vai pegando vários recursos e além da gente, né, tentar lembrar visualmente de uma coisa, além de pintar uma imagem de alguma explicação na cabeça, a gente se auto-explica, a gente fala, a gente passa para o papel, a gente faz várias coisas. Então vamos lá, 6 passos direto ao ponto para te fazer um resumo, passo a passo, agora mesmo. Se liga só, presta atenção, papel e caneta, anota tudo. Primeiro passo, entender o conteúdo, tá? Tu tem que entender a matéria para te começar a fazer um material de revisão. No segundo passo, tu vai começar a passar para o papel tudo que tu entendeu, né? Tu vai resumir aquele conhecimento todo no papel ali na hora, né, com as tuas palavras. No terceiro passo, tu já vai começar a escrever aquilo em forma de mapa mental ou ficha resumo. Então tu vai começar a transformar aquilo já num molde para o teu material de revisão. E no quarto passo, tu vai imaginar todas aquelas palavras, tudo que tu resumiu em forma de imagens. Tenta imaginar, né, o que pode transformar a imagem daquilo que tu escreveu ali. Quinto passo, tu vai estar transformando essa imagem que tu pintou em vários desenhos, né? E depois no sexto passo tu vai substituir os desenhos pelas palavras correspondentes a esses desenhos. Ou seja, tu pensou que um rei invadiu um país, o que tu vai botar? Tu vai botar uma coroa, invadiu, tu bota uma espadinha e o país lá tu bota a bandeirinha do país que ele invadiu. Então essa é mais ou menos a ideia para te criar um resumo rápido, eficiente e que realmente gruda na tua memória. Claro, depois disso tudo para ti, né, utilizar esse material de revisão, o que tu vai fazer? Tu vai se auto-explicar tudo que tá ali, tá? Esse é um jeito bem simples, bem rápido, direto ao ponto. Se tu não tem ninguém para ensinar, enquanto tu tá com aquele material de revisão, tu pega aquele material e vai se auto-explicando tudo que tá nele, tá? Então, por exemplo, tu tá vendo Segunda Guerra Mundial. Tenta se auto-explicar antes de ver o resumo, né? Antes de ver aquela ficha resumo ou teu mapa mental, tenta se auto-explicar do início ao final o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quais foram os motivos, né? Quem participou, quais países. Tenta, né, dar um tapa geral no teu conhecimento, tenta ver tudo que tu sabe e depois tu vai lá no teu resumo para ver se tu deixou passar alguma coisa, né? Qual informação que tu não entendeu muito bem e tudo mais. Então o teu resumo ele vai servir para te ver se tu realmente tá com aquele conhecimento alinhado, né, com o que tá escrito ali no papel, com o que tu resumiu no momento em que tu estava estudando. Então o teu resumo ele não serve para te ficar olhando ele e lendo. O teu resumo ele serve para te consultar ele caso tu tente se auto-explicar e não saiba responder. Mas claro, depois que tu se auto-explicar, tu vai olhar o resumo e fazer uma auto-explicação rápida. Por quê? Porque aí sim entra a questão do recurso visual. Tu vai estar se auto-explicando olhando para o resumo. E depois que tu vê e precisar daquele assunto de novo na hora da prova, tu vai lembrar da tua ficha resumo ou do teu mapa mental. E por isso tu precisa usar o máximo de desenho possível e o mínimo de palavras possível, beleza? Então é o seguinte, pessoal, tudo que vocês aprenderam até agora é uma espécie de introdução. Tem como a gente aprofundar mais ainda esse conhecimento, né? Tem como deixar esse método ainda melhor, tá?
Mas se vocês aplicarem tudo que vocês aprenderam até agora, eu garanto que vocês vão ter resultados incríveis nos estudos de vocês, tá? Não só nos estudos, claro, vai chegar o dia do Enem e vocês vão ir muito melhores do que vocês iriam estudando do jeito tradicional. Mas existem várias outras coisas que complementam tudo que vocês aprenderam até agora, tem como ir muito mais além para garantir que, de fato, vocês estão fazendo o melhor possível. Porque se a gente fosse falar sobre tudo que dá para ser feito, a gente faria, como eu disse, um seriado do Netflix aqui, só explicando como estudar. Só mais um recadinho, tá? Não feche o vídeo ainda, eu tenho um recado muito importante para te dar, né? Então, se tu viu o vídeo 1, viu o vídeo 2, viu o vídeo 3, agora tá vendo o vídeo 4, eu sei que tu tá realmente determinado a conquistar a tua aprovação. Eu sei que tu realmente vai colocar na prática tudo que eu tô te dizendo aqui. Afinal, é só com a prática que tu realmente consegue atingir os resultados. Eu sei que tem muita gente que quer entrar no meu grupo fechado, que quer entrar no curso lá, que não é a semana da aprovação. A semana da aprovação é uma coisa e o meu grupo fechado é outra coisa. Então, nessa segunda-feira eu vou estar abrindo as inscrições para quem quiser participar do curso, para quem quiser entrar no nosso programa de aprovação que se chama Sinapse. A Sinapse é um programa muito mais detalhado, muito mais intenso do que o que tu viu aqui na semana da aprovação. São métodos para quem realmente quer mergulhar nos estudos para o Enem, para o vestibular, e saber como estudar de um jeito mais eficiente, saber o passo a passo, o que fazer, cada detalhe da coisa toda, que vai de organização, planejamento, estratégia, né? A gente vai ver sobre simulados, sobre como se comportar em cada etapa, em cada passo, né? O que fazer. Então é o seguinte, amanhã eu vou estar postando o último vídeo da semana da aprovação. E nesse vídeo eu vou dar a descrição completa, eu vou explicar tudo sobre o nosso programa de aprovação Sinapse. Vai ser um vídeo tipo esse aqui, eu vou estar te explicando tudo sobre o curso, né? Como é que funciona, quantos módulos tem, o que tu vai aprender, como é que funciona esse passo a passo todo que a gente vai ver lá dentro, como que vai ser a nossa programação e o cronograma do curso. E tudo isso tu vai poder ver no vídeo de amanhã, nem que for para matar a curiosidade, porque vai ser uma descrição completa do que é a Sinapse, do que é o nosso programa fechado e de como tu pode participar. Então, se tu quer participar do curso, ou se tu não quer participar do curso, mas quer ver como é que é, não perde o vídeo de amanhã, porque ele vai fechar a semana da aprovação explicando tudo sobre o curso. Só mais um recado então, se tu ainda não está inscrito na semana da aprovação, clica no botão aqui embaixo para te estar recebendo amanhã o link do nosso último vídeo que vai encerrar a semana da aprovação. Então, um grande abraço, pessoal, foi um imenso prazer estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Coloquem tudo na prática, porque realmente os resultados vão vir. É só questão de tempo, é só questão de disciplina e colocar tudo em prática, entrar em ação de verdade. Então a gente se vê amanhã no nosso último vídeo da semana da aprovação para encerrar com chave de ouro. Não perca, um grande abraço, pessoal, até a próxima e tchau, tchau!